Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Pietra Junqueira e é um prazer estar aqui com vocês nessa minha nova fase de youtuber assim da vida. E para começar, eu acho que vale a pena explicar um pouquinho quem eu sou e o que me fez chegar até aqui e que vocês ganhem um tempinho e não percam um tempinho assistindo esse vídeo comigo. Então, para deixar claro, eu não sou terapeuta, não sou coach, não sou mentor espiritual, não sou nada. Apesar de fazer isso bastante com os amigos e amigas e família, quando me pedem, eu realmente não tenho nenhuma formação. Então eu quero deixar claro que o que eu tô fazendo aqui é mostrar a minha experiência pessoal e chegar no ponto de o que me moldou, o que me faz ser quem eu sou. E aí eu acho que a gente entra no primeiro ponto. Quem eu sou não está pautado pela profissão que eu tenho, pelo que eu me formei. Isso tem relação com os meus gostos por escolha pessoal de caminho profissional. Isso não tem nada a ver com a minha moral, com a minha ética, com a minha integridade, com a minha humanidade. A gente tem o costume, todas as vezes que vai falar com alguém, a primeira pergunta que a gente faz é: Oi, quem é você? O que você faz? E aí eu vejo já que a gente tá num meio de caminho no mundo e que a gente se importa muito, não com quem a pessoa é, mas o que ela faz. Eu nasci no berço espírita, então minha família é espírita, minha avó tem um centro em Caraguatatuba, meu avô era um médium super ostensivo, apesar de que ele faleceu quando minha mãe tinha 15 anos, mas a gente ouvia muitas histórias. Minha avó é médium de incorporação também, e várias ocasiões, todas as ocasiões especiais, ano novo, ou qualquer festa que seja, meu avô tava ali. Então, assim, isso sempre foi pra mim uma coisa natural e, pra ser sincera, desde pequena eu tive sempre muito orgulhinho de falar: o que você é? Eu sou espírita. Ah, eu sou católico. Ah, eu sou não sei o quê. Eu sou espírita. Eu adorava ser a fora da caixinha. Mas a minha família é muito grande, a gente vivia em cidades separadas, e o que concernia a respeito mesmo da doutrina a diário, o que a gente tentava fazer em casa, eu, meu pai e minhas irmãs, era todo domingo, meu pai trabalhava, chegava de viagem, e a gente fazia o Evangelho no Lar, que é uma prece, se junta, lê o livro, e era isso que a gente fazia. Então, com relação a estudo doutrinário, a gente não tinha muito, mas desde pequena eu sempre fui muito médium. Não do tipo ostensivo, de ver o tempo todo sem parar, porque tem níveis, mas eu via bastante, eu ouvia bastante. Então, essa intercomunicação, para mim, sempre me foi natural. E isso não quer dizer que foi fácil ou que foi bom. As visões que eu tinha de pequena não eram das melhores. E isso seguiu para minha adolescência. E a gente tem uma frase muito típica no espiritismo, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, como as minhas visões não eram muito boas, na minha família, apesar de a gente ser espírita, ser natural, quem estava no meu entorno, meus pais, minhas irmãs, não tinham o que eu tinha, eu vi que estava na hora de eu fazer por mim. E aí eu fui começar a estudar. Não, preciso estudar alguma coisa, preciso ler, preciso me aprofundar. Aprofundar tá certo, né? Aprofundar tá certo, né? É porque eu mesclo as coisas. Eu moro em Barcelona e eu já tô parecendo uma cara retardada que fica às vezes misturando palavra de português e espanhol. Então eu peço desculpa se sai alguma palavra errada. Então voltando. Então o que eu fiz? Eu me joguei primeiro nos romances espíritas, que existe um montão, e os meus favoritos eram de Zíbia Gasparetto, que já faleceu, que já desencarnou, não tá mais nesse mundo, mas assim, na minha adolescência era eu e meu pai, a gente dividia os livros. Eu lia um e falava: pai, agora vai pra esse. O que com a Zíbia Gasparetto e romances espíritas é excelente, porque para mim já era natural essa intercomunicação entre os mundos. E nos livros, nos romances dela, fica ainda mais claro. Então, essa intercomunicação entre o material e o espiritual é muito mais fácil quando você lê e entra em contato. Então vai virando uma coisa mais natural. Aí é o que eu falo, eu volto ao começo. É dificuldade explicar o óbvio. Por exemplo, se eu te pergunto o que é uma mesa, você sabe o que é uma mesa. Eu não tenho que explicar o que é uma mesa, você só sabe, você tem certeza o que é uma mesa e ponto final. E essa é a mesma coisa que eu tenho com o mundo espiritual. Para mim, só é. E aí é o que eu acho que vai ser excelente, especialmente para mim, por aprendizado nesse canal do YouTube, é que eu possa realmente colocar ordem nas coisas e tentar explicar para que seja claro esse mundo dos espíritos. Então, seguindo assim por esse caminho que eu tava falando, como é que eu tava seguindo o caminho do espiritismo, de pequena, adolescente, e aí chegou uma hora que eu vi que realmente eu tinha que fazer por mim. Apesar de a gente ter alguma frequência que a gente ia ao centro espírita, mas era muito pouco. Eu era a bruxinha da família, era assim que meu pai me chamava, a bruxinha da família. Então, eu vi que eu tinha que fazer por mim. E volto à frase: não vai pelo amor, vai pela dor. As minhas visões não eram das melhores.
eu via gente morta, eu tive uma semana muito complicada de um espírito que ficou comigo por um tempo, era uma criança, mas por um tempo, uma semana, acho que foi, 2 semanas, e passou de novo. À noite, eu não conseguia voltar, eu não conseguia falar. Então, assim, não foram situações das mais agradáveis. E aí, não vai pelo amor, vai pela dor. Eu fui pro centro e ali eu levei minha primeira bronca de que, e aí, tá na hora de você deixar os livrinhos romance espírita e começar realmente a estudar o espiritismo, né, criança? E aí eu falei, tá bom, aceitei a bronca e comecei a estudar. E a primeira coisa que eu fiz foi ler o Livro dos Espíritos. Agora eu enxergo que nessa época, apesar de eu falar e ter super orgulho de ser espírita, não sei o quê, eu realmente não sabia nada. Eu sabia só o que me era natural, que era mais a coisa material e palpável, bom, se eu posso chamar de material, mas é aquela coisa realmente só da comunicação com os espíritos, mas a doutrina em si, o estudo em si, eu não sabia nada. E nessa hora que eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, pra mim, assim, foi uau, uma abertura absurda. Então, me foi uma descoberta incrível, mas que ao mesmo tempo acarretou muitas responsabilidades por aquilo que eu estava lendo, que para mim fazia todo sentido e que eu realmente acho que é uma conduta de vida. Então vou fazer uma pausa aqui da minha carreira espírita por essa vida para falar para vocês que o meu objetivo com isso nesse primeiro vídeo é mostrar não existe nada paranormal, não existe coisa macabra, seita, religião, do capeta, sei lá, que as pessoas têm muito medo do espiritismo. A hora que falar desse nome, para quem é leigo, para quem não está no meio, que para quem está no meio já é muito natural. Da mesma maneira, quando a gente está falando tipo de física quântica com físicos, você entra no meio e você fala, meu Deus, que mundo é esse? É a mesma coisa que eu digo com relação ao espiritismo. Quem tá lá dentro, assim, se comunica, tipo, com essas bases que já estão fixas dentro da gente, sem nenhum problema. Então é isso. Explico agora. A doutrina espírita, ela tem 3 bases. É ciência, filosofia e religião. Então, assim, é por isso que a gente não considera o espiritismo como uma religião, porque ela está baseada nesses 3 pilares. É ciência, é filosofia e é religião. E aí eu acho que vale a pena fazer um rápido resuminho de como foi que começou tudo, com Allan Kardec, na verdade é o seu pseudônimo. O nome dele de verdade é Hippolyte Léon Denisard Rivail, parce que je parle do francês, eu acho que é assim que fala o nome dele. Então, o pseudônimo que ele usa é o Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina. Então, vamos lá, vou voltar à França, nos meados do século XIX. Estava em voga no momento um show de mesas girantes. Então, assim, inicialmente fizeram disso espetáculos, mas existia a parte séria. Essa pessoa, que é o Allan Kardec, que é muito mais fácil a gente falar do que falar o nome dele de verdade, graças a Deus ele colocou um pseudônimo, ele era um pedagogo completamente cético. E um amigo dele chamou ele para fazer parte de uma reunião. Então vamos lá. Faziam espetáculos, mesas que levantavam e baixavam, e levitavam e mexiam e batiam, mas tinha a parte séria da coisa. E um amigo dele o convidou a ir participar de uma reunião. Eu vou explicar como é que foi, eu não sei exatamente ali, naquele momento, se ele já começou quando ainda estava com a batidinha, não estava com a batidinha, explico. Então nessas reuniões sérias, o que acontecia? Eles descobriram que a mesa falava. Oi, a mesa falava. E aí, como foi o processo? Inicialmente, uma batida era sim, 2 batidas eram não. Ou ao contrário. Não sei ao certo, porque eu não estava fazendo parte. Uma batida era sim, 2 não. E viram que, quando se fazia a pergunta, se respondia sim ou não. E aí começou a ficar meio assim, pera, mesa não fala. Então, o princípio base do espiritismo se existe um efeito inteligente, é porque existe uma causa inteligente. Isso é o que a gente pensa em qualquer coisa. Então, se não tem como a mesa falar, a gente sabe que a mesa não fala. E se está respondendo coisas com lógica, significa que existe um princípio inteligente. Aonde está a inteligência? A inteligência não está na mesa, na cadeira, a inteligência está no intelecto que está dentro do espírito. Então, aí passou de uma batida para sim, 2 para não, ou ao contrário, não sei, para eles fazerem o alfabeto inteiro. Então, uma batida era A, 2 batidas B, 3 C, na ordem do alfabeto francês. E aí, mas imagina, meus amigos, quantas horas não iam demorar para falar: oi, meu nome é Rivaí.
Nesse momento, eles descobriram a importância das pessoas que estavam ali naquele momento, que são os médiums. Isso eu vou falar em outro vídeo, não posso falar agora porque existe muita coisa para ser falada a respeito. Seguindo, o que passou de A, B, C, D, imagina as horas que isso não ia levar. Eles colocaram uma prancheta no meio da mesa, com uma caneta, e que ninguém tocava, ficava meio assim de longe, que é isso. E pela energia ali, eles passaram a escrever nessa prancheta com a caneta e realmente escreviam as mensagens. E aí passou, então, a evoluir da pranchetinha, dessa dificuldade toda, para realmente a mediunidade de psicografia, a psicofonia, a mediunidade de incorporação, que são as mais conhecidas. Então é assim que foi a evolução, o primeiro contato com o mundo dos espíritos. E uma pausa, isso acontecia tanto na Europa quanto concomitantemente ao mesmo tempo nos Estados Unidos. Ou seja, no momento, século XIX, que não existia internet. Então, assim, meio complicado falar que é mentira, duas coisas acontecendo. Bom, vocês já me entenderam. Eu super indico vocês assistirem o filme que está na Netflix, se vocês querem saber mais, que chama Kardec, para entender mais sobre a base do espiritismo. E apesar de produção em si não ser a minha favorita, mas eu acho que é legal para que vocês entendam realmente o que foi esse resuminho aí que eu fiz com o vídeo, é muito legal. Então, deixando claro, não é mágica, não é sobrenatural, não é macabro, é simplesmente a constatação de fatos que já aconteceu no meio do século XIX, 1850 e pouco, que na verdade foi o primeiro livro dos Espíritos escrito. Não sei a data ainda, tem que olhar, eu sou péssima para data, vou olhar depois. Então, se a gente falasse há 100 anos atrás, que eu poderia estar nesse momento falando com você, que está em qualquer lugar do mundo, poderia até fazer uma live, com certeza seríamos bruxinhos e seríamos mandados para a fogueira, correto? Então, tudo é uma questão de evolução e progressão. Tá, segue. Então, óbvio que primeiro ele passou de ser cético a ver que realmente estava acontecendo, ele testou todas as mesas, cadeiras para ver se não estavam fazendo nenhum truque, e ele viu que realmente a resposta era inteligente. Se a resposta era inteligente, a causa tem que ter sido inteligente. Para comprovar que isso era uma ciência, ele não ia só acreditar em uma pessoa e um espírito falando. Então ele tinha mais pessoas de confiança, mais médiuns de confiança que se preocupavam com a verdade. Então ele queria saber se existia realmente uma lei universal. Então é óbvio que ele não ia para aí. O que ele fez? Ele fazia perguntas para médiuns que ele confiava, esperando as respostas dos espíritos, e tinha essa resposta. E aí ele ia para outro médium que ele também confiava, que não tinha tido nenhuma comunicação um com o outro, eles poderiam estar longe, e fazia a mesma pergunta, e ele viu que as respostas eram as mesmas. Que mesmo com palavras diferentes, mas o conteúdo era o mesmo. E ele falou, sim, pera, tem alguma coisa aqui acontecendo. E aí eu deixo uma frase dele que eu acho incrível. O verdadeiro espírita não é aquele que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. De nada serve crer se a crença não o faz dar um passo à frente no caminho do progresso e não o torna melhor para o seu próximo. Vamos falar que é uma base de ensinamentos de pessoas de nível. Foi isso que ele foi atrás e foi isso que ele descobriu. E foi assim que ele codificou o espiritismo. Com base de muito, muito estudo, ele dedicou a sua vida até o seu desencarne para a doutrina espírita, para a codificação. E uma coisa que é muito legal, na ciência que se utiliza hoje, o mais importante não é a resposta, é você conseguir formular bem a pergunta para obter a resposta que você precisa. O primeiro livro que eu indicaria é o Livro dos Espíritos, que é de perguntas e respostas. Então, mais uma vez eu volto a dizer que aqui não existe magia, não existe sobrenatural. O que existe é a fé raciocinada. E isso é uma das bases, pilares do espiritismo. É isso que me deixa muito feliz, porque me deixa completamente responsável daquilo que eu estou aprendendo, de como eu levo a minha vida. E realmente, para mim, só tudo faz sentido. Então, o que eu posso dizer? O espiritismo me dá respostas para as minhas loucas perguntas e são baseadas na razão, na lógica, no que eu entendo e que para mim faz sentido. E se não fizesse sentido, não tinha por que eu seguir aonde eu estou.
Então, historicamente, a gente pode falar que a separação da ciência com a religião veio exatamente pelos homens. A gente pensa, volta lá no Netflix, no seu Vikingos, aqui é Vikingos, pelo amor de Deus. No Vikings que você assiste, naquela época a comunicação, essa troca com o meio espiritual era muito natural. Então foi aí que entraram os homens querendo poder e colocaram este Deus na sua caixa, moldando de uma maneira para intimidar. E vamos lá, eu não quero dizer isso que eu sou contra nenhuma religião, por favor. Eu tô dando a minha opinião. Aí começou o avanço da ciência, que começou a ser completamente, não completamente, mas os fundamentos da igreja de que Eva e Adão e que surgiu, como que surgiu o mundo. Esse conflito, a ciência começou no mundo material a provar coisas que a religião falava ao contrário e só dizia que é assim porque é. E aí eu entendo por que existem tanto ateus no meio da ciência. Porque realmente, para quem usa lógica, não faz sentido nenhum eu continuar a acreditar em alguma coisa que me impõe e me tira o pensamento. E essa é a diferença do espiritismo, é por isso que eu me encontro tanto nele. Então, falando sobre o espiritismo, o que eu tenho que deixar? São 5 pilares que de tudo que eu for falar, eu vou estar conectada com essa minha maneira de pensar e de viver. Quando eu coloquei esses 5 pilares, realmente chamamos de pilares, dentro de mim, minha visão de mundo é completamente diferente, ela não pode voltar atrás. Então, os 5 são Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, a pluralidade dos mundos e a comunicabilidade com os espíritos. Então, assim, são esses 5, lembra que eu falei ali da mesa, que eu só explico porque é? Então, para mim, assim, simplesmente só é. Eu realmente acho que eu tenho que fazer um vídeo explicando um pouco mais sobre esses 5 pilares, mas, como eu digo, o meu problema, eu chamo de efeito Dilma, eu pego uma coisa e dentro dessa coisa eu vejo 50 mil coisas que eu posso falar a respeito disso. Então, isso está sendo um exercício absurdo de conseguir seguir num caminho. Então, depois eu farei um vídeo explicando melhor sobre isso, ok? Então, a real desse vídeo é desmistificar o que a gente chama de místico. Não existe misticismo no espiritismo, existe estudo, empirismo, ciência, religião e filosofia. Então, essa é a base. E aí teve um dia que eu estava tentando explicar para um amigo a respeito do espiritismo, e aí eu comentei com ele que existem muitos juízes, médicos. O espiritismo, segundo o IBGE, tem o maior nível intelectual de todas as religiões, quando a gente encaixa ela dentro de uma religião, e assim, com grande diferença. Eu acho que é o catolicismo e o espiritismo. Quem quiser procurar, pode entrar e realmente ver que o nível intelectual é outro. E eu comentando com ele isso, ele falou, por isso então, porque tipo assim, como se as pessoas fossem iludibriadas pelo fato de que, já que é juiz, é médico falando, eu acredito. E eu falei, não, pera, você tá vendo completamente ao contrário do que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que essas pessoas são as que estudam e é muito difícil enganar essas pessoas. Então, é por isso que o estudo acaba sendo importante. Por que você, como pai ou mãe, ou se não é pai ou mãe, no meu caso, você quer que sua família estude para abrir a cabeça, para evoluir, para crescer? E é isso que eu coloco com o espiritismo. É um crescimento, é uma evolução, é uma progressão e que você vai fazendo de acordo com o seu pezinho, aonde você acha que você consegue chegar. Outra coisa muito importante, eu preciso dizer que dentro do espiritismo não existe religião certa ou errada, ou se você entra para o espiritismo, você deixa de... Não. E aí eu deixo outra máxima do espiritismo que é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, o bom espírita é quem está tentando ser melhor. E você não precisa colocar rótulos. Não existe um local sagrado. Não existe nada disso. É dentro de você. Para chegar aonde eu estou, e na verdade eu não tô nada, eu tenho muito, muito, muito que aprender. Então, realmente a gente reconhece a nossa pequenez. Quando o Chico Xavier se chama de Cisco Xavier, que ele é somente um cisco, a gente vê que a gente tá bem longe de ser alguma coisa. Bom, então é isso. Essa foi a minha intenção com esse meu primeiro vídeo.
colocar para vocês que eu não conseguiria falar a respeito de nada se vocês não compreendessem essa minha base. Então é por isso que eu digo: oi, sou espírita. E a partir daí, com essas bases de que, pera, eu sou espírita, então ela acredita no mundo mágico, nos espíritos, sei lá, no macabro, na magia, na bruxaria. Não, não é isso. É um estudo que, se você quiser pegar e estudar, eu vou achar incrível. Se você quiser só seguir por mim, também acho incrível. Como você achar que te vai natural. A minha intenção é de uma forma leve, espero que seja assim, tranquila, fácil, a gente perca primeiro esse gelo. Eu já sei o que eu queria ter falado nesse primeiro vídeo, para começar de uma forma que eu não fosse tão agressiva. Eu acho que eu não fui agressiva, né? Mas espero que não. Mas que eu fosse tão assim, direta, ficasse somente dentro do espiritismo. Mas eu acho que se eu não conseguisse clarear para vocês essas bases, eu acho que sempre ficaria uma pulguinha atrás da orelha, assim, de meio que, a menina mística. E era isso que eu queria deixar claro. Então, que a gente possa, a partir daqui, desse ponto de partida, eu começar a falar sobre física quântica, energia, força do pensamento, magnetismo e todas as coisas que são espiritualistas, junto com espíritas, tá aí nessa mescla. E que se junta à ciência do dia de hoje. E é isso que eu busco cada vez mais. E eu fico cada vez mais feliz que a ciência está cada vez mais chegando perto daquilo que já foi falado e comprovado pelos espíritos nessa grande compilação do espiritismo há muito tempo atrás. Então, essa é a minha paixão, é conseguir trazer para o dia atual e para o nosso dia a dia essa vivência espírita. Eu não tenho dúvida que os dois se somam. Eu só sei. Da mesma maneira que quando eu digo que só é, você acredita? Então, uma coisa que me perguntam: você acredita nos espíritos? Não, gente, eu não acredito. Para mim, só é. Eu só sei que é. Para mim é natural e eu já não preciso mais de provas. Eu já tenho mais de provas irrefutáveis. E com a minha lógica, com o meu livre-arbítrio, com o meu pensamento, para mim isso faz todo sentido. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu consiga, de maneira leve e divertida, transmitir isso para vocês. Uma vez mais, eu tô falando de mim, da minha experiência e tentando colocar uma ordem cronológica e abrir esse mundo para vocês. Bom, é isso o meu primeiro vídeo. Agradeço muito que ficaram aqui ficou até o finalzinho. E claro, a gente tem que fazer aquela publicidade. Se inscreve no canal, se você gostou, dá um like, compartilha esse videozinho. E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.